Olá, pessoal, membros do Pedago Clube, espero que todos estejam bem. Nós estamos iniciando aí mais uma oficina de letramento digital, e hoje com a presença aí da professora Luana, que ela que fará a, o ensinamento, a administração da aula com vocês, essa oficina prática. E antes, passando aqui novamente para lembrá-los, né, gente, que nós usamos uma plataforma que é a Nutro. E aí, a tela está sendo projetada? Manda um joinha, por gentileza, só para a gente analisar uma questão aqui. Gente, nós temos aqui na aba Boas-Vindas, faça parte do nosso grupo do Telegram. Então, aqui você clica e você vem aqui para o link dos novos membros. Algumas pessoas estão com dificuldade, mas lembrando que não tem o aplicativo, se puder baixar, é um meio de comunicação que nós temos. Eu creio que em breve, faremos também o grupo de WhatsApp a pedido de alguns membros, e eu sei que realmente é um meio de comunicação comum aqui no Brasil, né? O Telegram nem tanto. Mas, então, só deixando claro que nós temos um grupo e, bom, voltando aqui, eu tenho... saiu. Deixa eu ver aqui como que está a tela aí para vocês. Bom, eu saí da tela, né? Mas deixa eu ver aqui meus cursos. Tá, para quem tem muitos cursos, né, gente? Aqui tem alguns, aqui são os meus cursos que eu faço. Enfim, infelizmente eu acabei saindo, mas mostrando aqui para vocês que às vezes a pessoa fala assim, eu acho complicado utilizar. Gente, aqui você consegue alterar a cor, tá, de fundo. Eu gosto de uma cor mais clara, então você altera por aqui, tá? Então, por exemplo, eu faço parte de um clube de assinaturas de inteligência artificial. Eu participo de outras questões também, né, de outros cursos que já finalizaram. Então, por exemplo, você clica nos seus cursos e aí você vai analisando, né, as aulas, né, que estão disponíveis para vocês. Então, aqui a gente tem algumas aulas pelo qual eu faço parte, e aí a gente vai acessando, tá? Então, não tem segredo, não, tá bom? Mas qualquer dúvida, a gente me coloca à disposição. Para quem ainda não tem o meu e-mail, é profalolamaciel@gmail.com. Qualquer coisa, estou à disposição. Então, vou parar de projetar. E um outro informe que eu tenho que passar aqui para vocês também é que essa oficina de letramento digital, algumas pessoas me questionaram assim, mas só vai ter oficina de letramento digital? Gente, não. Nesse momento, Luana e eu pensamos nessa abordagem, até mesmo para atender a necessidade da comunidade, tá? Então, hoje, dia 10, é a Luana, no dia 30 nós vamos fechar essa oficina e depois vamos iniciar outros trajetos aí, tá bom? Outra trajetória. Mas, nesse momento, são essas oficinas. Agora, se você tem interesse em redação, nós temos já o e-book disponível e, além disso, aulas sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. Além disso, toda semana a gente estamos inserindo maternidades para vocês, tá bom? E é isso, né, Luana? E a Luana pode falar um pouquinho mais sobre essas dúvidas que estão chegando aí até nós. Bom, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo depois. Vamos então começar hoje do zero para a gente aprender, né, e elaborar um Padlet. Vou transmitir a tela, quando chegar aí alguém me dá o ok. Primeiro, eu vou apresentar um pouquinho do que é a ideia do Padlet. Então, vocês estão vendo aí uma tela branca, onde aqui, no caso, já tem três Padlets, três murais criados por mim. Padlet é essa plataforma que tem essa logo aqui de tipo uma coroa, e nele você consegue criar mural virtual. Vou entrar aqui em um mural meu do ano passado para vocês verem como que ele ficou no final. E hoje eu também mostro um pouquinho de como que ficou o meu mural, como que está o meu mural esse ano, né? Que esse ano eu estou construindo o mural da minha turma. Então, ele é um
um expositor de materiais audiovisuais. Aqui no caso, como eu gosto muito de fotografar, de fazer vídeos dos meus alunos, esse foi o mural que eu criei com todas as atividades mais, mais dinâmicas, trabalhos que eu fui criando e anexando aqui. Então, lá no início do ano, eu comecei o trabalho na Semana dos Povos Indígenas, e aqui, deixa eu dar um menos aqui, só para a gente conseguir ver. E aqui embaixo, quando eu rolo, na Semana dos Povos Indígenas, tá passando, Lola, para vocês? Não, Luana. Eu acabei de mandar no chat. Espera aí, deixa eu mudar de guia. Chegou? Agora sim, correto? Roxinho. Então, aqui no início, ele é um mural virtual. Então, aqui primeiro eu coloquei a Semana dos Povos Indígenas, que foi o primeiro trabalhinho que eu desenvolvi com os meus alunos do ano passado. E aí, descendo, vem as fotos dos meus alunos. Tá rolando para vocês? Sim. Sim? Então, esse aqui é um início, né, do meu trabalho com eles. Depois vem Geografia o Dia da Água, onde eu trabalhei a conscientização da água. E todos esses trabalhos eu fui anexando aqui. Eu tirava a foto e no mesmo dia eu já entrava aqui, já criava essa abinha, que a gente personaliza, e aí a gente adiciona. Aqui na geografia, depois eu trabalhei com cartografia, aí eu coloquei o desenho das crianças. No jogo matemático, esse é um tipo de visualização que a gente está vendo. Então, eu vou entrar aqui para vocês verem o jogo matemático dos sólidos geométricos. Então, aqui eu clico, e aí eu vou conseguir ver, né, os meus alunos, saudade deles, aprendendo bastante sobre os sólidos geométricos nesse jogo que a gente elaborou. Esse é um exemplo de um Padlet que eu desenvolvi, então tudo isso que está passando foram algumas das minhas atividades, né, que eu fiz, que eu desenvolvi e fui colocando aqui para as famílias terem acesso. Eu também gosto de criar de sugestões e dicas, então, por exemplo, aqui eu vou colocando as revisões de Kahoot que eu fazia com eles em sala, e a família em casa conseguia acessar também esse material. Playlist de música, tudo que eu achava muito interessante para os meus alunos, e eu queria compartilhar com as minhas famílias, em vez de fazer um bilhetinho toda vez, eu colocava aqui e normalmente eu falava com as crianças. Crianças, tem novidades no Padlet, avisa a família. E aí, na primeira reunião, eu entreguei, né, o QR Code, onde eles só apontavam a câmera do celular e poderiam acessar. Quando era reunião de pais, eu vinha aqui em abrir apresentações e eu vou compartilhar uma outra tela, que é um outro tipo de visualização que ele permite, que é como se fosse slides. Então, aqui está passando para vocês. E aí, durante a reunião, eu colocava para ir passando automaticamente. Né? Assim, as famílias poderiam também conhecer, aquelas que não têm acesso via celular, elas poderiam também conhecer esse trabalho. Então, esse é um pouquinho, né, da ideia do Padlet. Deixa eu fechar esse daqui e vou abrir outro, que ele é um pouco mais diverso. Vou abrir esse nosso Loreto 2025, que é agora, né? É o que a gente tem desenvolvido esse ano lá na minha escola, na Loreto. Então, lá eu já tenho um papel diferente, que agora eu estou como coordenadora, e aqui eu venho adicionando tudo que eu acho interessante, que é importante para os professores terem acesso, né? Aquilo que eu quero compartilhar com eles vem para cá. Então, a gente está desenvolvendo um trabalho de meio ambiente, e aí eu coloquei aqui algumas sequências didáticas, algumas atividades que eles podem utilizar. Nosso projeto institucional, criei aqui uma aba de ideias e sugestões, e o mais interessante do Padlet é que todo mundo pode compartilhar. Então, aqui, por exemplo, a minha vice-diretora também compartilhou uma informação aqui dentro do Padlet. Aqui nas formações interessantes, eu coloquei uma, mas também teve uma professora que achou uma formação interessante, quis compartilhar com o grupo e adicionou aqui também.
e eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas vou dar um maisinho aqui para todo mundo ver, que a gente consegue curtir e também comentar. Então, a pessoa que deseja, né, curtir, entra lá, curte, comenta, como se fosse uma rede social. Então, esse é um segundo exemplo de Padlet. Alguém já viu essa ferramenta? Alguém já usou essa ferramenta em algum momento? Não. Acharam interessante? Nós usamos uma vez. Você lembra, Nanda, se você estava numa oficina que a Luana era professora convidada? E a Luana fez uma. Não foi, Luana, você que fez uma atividade na oficina de redação? Você trabalhou com a gente? Foi, a gente teve experiência uma vez, né? Eu acho que sim. Sim. Mas assim, bem distante. Agora eu quero aprender a usar. Então, vamos lá. Vamos dar um Google no Padlet, facinho. Ele se escreve Padlet, para quem estiver fazendo junto. É a primeira abinha, essa coroazinha aqui que apareceu. Clicou nela, fez o login. Eu já vou ter que fazer o login de outra conta. Espere, deixa eu sair para fazer o login com vocês. Deixa eu entrar aqui. Essa é a página inicial dela. E ela é bem simples, bem intuitiva de usar. Eu acho que o que eu mais gosto do Padlet, além do visual muito bonito, muito interessante que eles propõem, é que eles têm uma linguagem bem acessível e eles estão traduzidos para o português. Então, não tem dificuldade para quem vai fazer a inscrição. Vai lá e inscrever-se aqui no Rosinha, e eu que já tenho meu login, vou fazer o meu login. Eu uso a minha conta do Google mesmo, acho mais fácil. Estou conectando aqui a minha conta. E aqui está a página inicial. Aqui na lateral esquerda vai ter os menus. Então, quando você já tiver criado um, vai estar aqui, ó, criado por mim. Os recentes, vem todos os padrões que você, por um acaso, já acessou. Então, se eu mandar um link para vocês entrarem no meu Padlet, vocês vão conseguir, depois que vocês entrarem, eles vão aparecer aqui nos recentes. Vamos criar o primeiro. Clicou em criar um Padlet. E se eu estiver indo muito rápido, vocês me digam. Se E puder, aí, qualquer coisa, mandar o link no grupo. Desculpa, o link no chat. o link do Padlet. Peraí. Mandei aí. Vou lá em criar um Padlet. E aí, como quase todas as ferramentas de hoje em dia, a gente já tem aqui as receitas de IA, que é mamão com açúcar, né? Mas não é o nosso objetivo hoje. E todas essas possibilidades aqui são formatos diferentes, designs diferentes. E ele já cria alguns Padlets com inteligência artificial. Mas como a gente está aqui para aprender do zero, a gente vai criar um quadro em branco, vai clicar em ver exemplos e vai abrir uma nova página. Aqui tem os exemplos em inglês. Bom, e aqui você consegue explorar muito, porque através desses exemplos você consegue ter novas ideias. Então é sempre importante a gente, né, explorar um pouco do que a plataforma ensina para a gente conseguir aprender. O Luca está chamando mamãe aqui. Deixa eu achar aqui onde que a gente vai o primeiro. Eles fizeram uma alteração nova. Traduz para o português para ficar mais simples para nós. E eles vão dar várias possibilidades. Então, aqui nós temos atividade em grupo sobre o ecossistema oceânico, lista de leitura de ficção científica, prática de gramática
E ele mesmo cria para a gente. Engraçado, ficava aqui o quadro em branco. Deixa eu abrir esse aqui só para eu ver como é que é. Não, não é esse. Bom, aqui no Ver Exemplos, você vai ver exemplos. E se você vai criar um novo, você clica em quadro em branco e ele mesmo vai produzir o nosso Padlet. Abriu aí um fundo amarelo, que é um fundo que eles criam, mas a gente vai mudar isso depois. Aqui na lateral direita, a gente tem o novo quadro. O título, você que vai dizer. Eu estou com uma proposta para a gente hoje, construirmos em conjunto um Padlet voltado para o meio ambiente e sustentabilidade. Por quê? Porque é um tema que todo mundo tem que trabalhar, da educação infantil ao fundamental, ao ensino médio, todos nós temos que trabalhar, e porque está chegando o dia da Terra, né, que é agora em abril. Então, como a gente está aí também trabalhando sobre esse tema na escola, talvez seja interessante para nós criarmos um Padlet sobre isso, que a gente vai conseguir utilizar. Então, escrevi o tema, meio ambiente e sustentabilidade, e aqui, ó, a gente vai ter uma lista de formatos. O formato que eu utilizei naqueles Padlets que eu mostrei é esse de coluna, que aí as publicações elas vão vindo em coluna, né? Coluna por coluna. Mas tem muitas outras possibilidades. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar em história, eu posso criar uma linha do tempo que faz muito mais sentido a gente trabalhar conteúdos de história trabalhando a linha do tempo. Se eu vou trabalhar geografia, você pode também trabalhar no formato de mapa. Os dois que eu mais gosto, que assim, os meus preferidos, é o formato de mural, e aí nele você vai só jogando as publicações, não tem as colunas, e a coluna. Vamos começar com a coluna? Pode ser? Aí a gente faz uma de coluna hoje. Eu acho que é mais fácil de organizar o material. Cliquei aqui em coluna e vou em concluído. Agora, abri o meu Padlet. Aqui em cima vai ter as seções. Então, por exemplo, eu quero trabalhar numa seção vídeos interessantes. Cliquei, vou adicionar mais uma seção. Sequências didáticas. Mais uma sessão? Alguém tem alguma sugestão para a gente montar esse Padlet? Ô, Luana, Oi. deixa eu só um momentinho fazer uma pergunta para as meninas. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? É porque Eu, nós que somos usuários novatos, tivemos que fazer um preenchimento, sabe, Luana? Ah, de Você login? é professor, você é aluno, quais matérias você seleciona, entendeu? Só para saber se está todo mundo conseguindo acompanhar aonde a Luana está. Tá tudo ok? Porque se alguém estiver perdido é por conta dessa situação aí. Mas é tranquilo, né? Então tá bom. Aí, gente, pode interagir conosco, viu? E aí o interessante é que a gente vai acompanhando, mas que vocês não façam o mesmo mural que eu, porque esse mural eu vou compartilhar com vocês. Então todo mundo vai ter acesso a ele, beleza? Então se vocês, né, vão desenvolvendo aí, talvez já ir pensando no mural que vocês desejam, que vai ser interessante para vocês criar. Vou criar aqui uma seção de outros materiais, que aí tudo que for diverso ou materiais diversos, a gente adiciona aqui. Bom, então criei essas 3 seções que a gente vai trabalhar com elas. Esse maisinho é onde que eu vou adicionar minha publicação. Então aqui é o título, a seção. E quando a gente for adicionar um material, a gente vai clicar no maisinho, cliquei, tá aparecendo para vocês? Sim.
Engraçado, o meu celular não está aparecendo. E aqui vai vir assim, assunto. Vou adicionar uma sequência didática para o terceiro e quarto ano. Esse é o título. E aqui embaixo vem os ícones. Se esse material ele está dentro do seu computador ou do seu celular, você vai clicar em Upload. E aí vai, no caso aqui, para mim, abriu a minha pastinha. Eu imagino que para vocês não apareceu aí, né? Exato. Bom, mas aí eu abri a minha pastinha e vou adicionar o material que está dentro da minha pasta de downloads. Está carregando, está carregando, está carregando. Opa, eu adicionei, foi um folheto que eu fiz do Dia da Terra. Vou trocar aqui o título. Folheto do Dia da Terra. Exemplifiquei. Se eu quiser, eu posso adicionar uma legenda e fica aqui embaixo. Um folheto para uso em sala, para conscientização. E clico aqui em publicar. Publiquei. Quando eu publico, ele vai vir aqui embaixo. E aí ele cria essa rolagem aqui que a gente pode rolar para descer e ter outros materiais. Como não é uma sequência didática, e eu coloquei no lugar errado, eu não preciso apagar. Aqui eu vou só segurar, então eu segurei ele e eu posso arrastar ele para outro lugar. Vou arrastar para outros materiais. Adicionei ele aqui. E agora ele está no local certo. Clicando no maisinho de novo, vou mostrar para vocês que além dos materiais que estão dentro do nosso computador, dentro do nosso celular, eu posso adicionar outros materiais também. Por exemplo, aqui na lateral, se eu quiser colocar um link, eu posso clicar em link. Se eu quero tirar a foto na hora, eu uso a câmera na hora. Vou mostrar para vocês. Tá abrindo aí, tá conectando a minha câmera. Consigo tirar a foto. 1, 2, 3. Tirou a foto e ele vai adicionar lá no Padlet. Se eu publicar aqui, ela vai aparecer lá. E aqui, pesquisa de imagens, que aí a gente consegue utilizar, inclusive, o buscador. Então, eu vou pesquisar aqui, meio ambiente, para facilitar a minha vida. Ver uma imagem que eu gosto. Eu gostei dessa imagem aqui. Então, eu já vou adicionar ela. E posso colocar meio ambiente como tema. E ela mesma vai publicar. Ela já faz o próprio trabalho de pesquisa para a gente. Então, aqui já está adicionada essa foto que a gente pode utilizar. E aqui no mais, voltando aqui, vou lá nos vídeos interessantes. Posso já adicionar direto do YouTube. Aí eu preciso pesquisar o tema, ou se eu já tiver o nome do vídeo, já encontra mais fácil. Então, Turma da Mônica, cuidado com o meio ambiente. Turma da Mônica já é clássica, né, das crianças, a gente sempre utiliza os vídeos. Vamos assistir e compreender? Já coloca aqui. Já apareceu o meu videozinho, já está pronto para eu levar para a sala de aula, se eu quiser. Né? E quando eu chegar lá na sala, em vez de ir lá no YouTube, eu vou direto no Padlet e quando eu clico, ele mesmo vai abrir para mim o vídeo. Beleza? Tá tranquilo até aí? Ô, Luana, super interessante, né? Essa forma que você já trabalha na escola, e como que fica prático, né? E mais organizado também a sua prática pedagógica, o seu trabalho, os seus registros. Muito bacana.
Isso. Quando a gente tem a possibilidade de utilizar as tecnologias a nosso favor, né, a gente precisa usá-las. E aí, o que normalmente eu faço quando eu estou em sala de aula? Eu já coloco a atividade que eu vou, porque eu projeto a atividade, eu faço a matriz, mas eu também projeto a atividade no quadro. E aí eu vou fazendo com as crianças direto na lousa. Então, por exemplo, vou procurar aqui a sequência didática que eu achei super interessante sobre o tema. Ah, achei uma aqui. Achei uma aqui no meu computador. É uma tirinha. E aí eu consigo, lá na hora, só abrir o Padlet e já utilizar tudo que está dentro dele. Então, aqui já está a minha tirinha, passando para a lateral. Já tem aqui o meu vídeo da turma da Mônica. Passando para o lado, tem o folheto de conscientização. Passando para o lado, eu tenho aí a imagem que eu quero discutir com eles. Por exemplo, numa aula de artes visuais, ou uma aula de geografia. Então, eu consigo, dentro dele, já colocar tudo que eu vou trabalhar naquele dia, naquele projeto, para que eu não precise ficar abrindo várias abas, abrindo e-mail, abre aquilo, abre YouTube. Já está tudo aqui, eu abro só o Padlet. Tranquilo até aí? Vou passar por uma parte muito importante, que é as configurações desse Padlet. Então, aqui, a gente montou. Mas eu tenho uma infinitas possibilidades de configurações. Aqui na lateral à direita, desço, e aí tem a engrenagem, vai abrir as configurações do Padlet. Aqui eu vou modificar tudo que eu desejo. Então, por exemplo, tem a descrição, vou criar uma descrição aqui, ó. Criada para incentivar os trabalhos voltados para o meio ambiente. Concluído. E aí, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí, mas aqui embaixo do título já está aparecendo lá no Padlet. Posso colocar um ícone. Plantas. Aí apareceu o ícone agora, mas tem todos os ícones que tem no WhatsApp e você consegue encontrar aqui. Tem uma infinita possibilidades de ícones para quem gosta. E você pode personalizar também. Eu nunca personalizei porque eu sempre encontro aquilo que eu preciso aqui. Tem o papel de parede, que a gente vai trocar esse papel de parede horroroso, e a gente pode colocar tanto cores, quanto gradiente, texturas, estampas. O próprio Padlet já nos dá uma infinitas possibilidades. Deixa eu ver como é que fica. Muito escuro. E esse? Acho que esse tem um pouco mais da nossa cara, né? Do nosso tema. E se você desejar, você também pode personalizar. Como? Você cria a sua imagem lá no Canva ou busca a imagem no Google e aí você consegue adicionar aqui em Uploads. E para quem tem aí habilidades em desenho, pode inclusive fazer o desenho do seu tema aí que você deseja criar. Só mostrando para vocês aqui essa possibilidade. Lógico que eu não sou a grande desenhista da turma e as habilidades não são tão boas, mas criei e coloquei. Vou deixar. Peraí que o filhinho veio aqui. A mamãe, você quer dar aula com a mamãe, gente? Meu filhinho também veio aqui. É a turma da Mônica. A mamãe tá dando aula e você vai tomar banho com o papai. Vamos salvar? Salva. Vai lá tomar banho. Vem cá, vem. Dá tchau, pessoal. Tchau. Dá tchau. Tchau. Vamos tomar banho. Voltei. É o filhinho que quer dar aula com a mamãe. Vou deixar esse tema aí só para ilustrar
mas a gente pode modificar sempre que precisar. Tem aqui o esquema de cores, que você pode escolher se você quer ele mais escuro ou claro. Os tipos de fonte não são ilimitados, a gente tem 4 tipos, mas eu acredito que já seja o suficiente. Descendo um pouquinho, você tem o tamanho da publicação, que você pode escolher se ele vai seguir o padrão ou se ele vai ser largo. Como assim? Ele dá uma esticada, né? Eu acho que visualmente, inclusive, fica melhor para a gente aqui. E aqui no layout, a gente escolhe aquele formato que a gente fez lá no início. No início eu escolhi coluna, mas vou mostrar para vocês como que ficaria se fosse em forma de mural. Tá vendo que sumiu os temas aqui? Aí a gente perde o formato de temas. Se eu mudo para o grade, não muda muita coisa. Posso fazer em forma de tabela. Posso criar uma linha do tempo, que aí vai ficando um do lado do outro. Tem o formato de mapa, mas que não é interessante porque a gente quer fazer agora. Por isso, eu vou voltar para o formato de colunas. Mas cabe aí as possibilidades para vocês explorarem depois. E aqui você escolhe se você quer que a sua publicação, a última que você colocou, ou se vai ser a primeira, que vai aparecer em cima. Então, aqui eu coloquei como a primeira. Então, essa aqui que eu coloquei do Dia da Terra, ela vai ser primeiro que essa imagem aqui do meio ambiente que eu coloquei por último. E aqui vem uma parte muito importante, que é a parte do engajamento. Quando você cria um Padlet, desculpa, você pode ativar os comentários e permitir que as pessoas coloquem links, outras imagens, as pessoas gravem a tela, tem muitas possibilidades. Qual que é o risco disso, né? Como o link você vai compartilhar com outras pessoas, pode ser que uma pessoa entre e faça alguma gracinha. Isso, assim, principalmente considerando crianças mais velhas, né? Então, crianças mais velhas têm esse jeito, né, de fazer gracinha. Então, talvez não seja tão interessante habilitar tudo, para que não aconteça um acidente de uma pessoa que você não sabe quem é, entrar lá e adicionar uma foto que não seja legal, que não seja ideal para o seu objetivo. Mas aí é uma configuração que te permite, né, decidir o que as pessoas podem colocar ou não. E tem as reações. Como assim reações? No nosso caso aqui está o coração, o curtir. Mas você pode permitir que as pessoas votem. Então, se, por exemplo, você fez um concurso de desenho na sua turma e você criou um Padlet para as pessoas votarem no desenho que elas mais gostam, você pode colocar o de aprovar, de votar, desculpa. Você pode também adicionar o de adicionar estrela, que as pessoas podem votar em 1 ou 5 estrelas, de 1 a 5 estrelas. E pode também colocar as pontuações. As pessoas podem dar pontuações para essas publicações. O que eu mais costumo utilizar é o curtir. Mas fica a critério de você e do seu objetivo enquanto, né, de qual que é o objetivo do seu mural. Descendo mais um pouquinho. Aqui tem o autor e o carimbo da data e hora. Se você quiser que as pessoas vejam, por exemplo, aqui no meu, tá aqui, Luana Rezende Moreira, a 9 minutos. Quer dizer que eu adicionei isso a 9 minutos. Agora, se você quiser que isso seja ocultado, você clica em ocultar e não vai aparecer quem é o autor da publicação e nem o momento que essa pessoa fez essa publicação. Os outros não tem muita coisa. Por exemplo, aqui, se você quiser proteger que ninguém
copie o seu Padlet, você consegue também, e você consegue também colocar moderação. Se você, por exemplo, não quiser que a pessoa publique e espere na verdade, assim, se você quiser que a pessoa publique, mas espere a sua moderação, você clica aqui e clica em manual. Aí o manual, por exemplo, aí as pessoas podem publicar, mas só vai aparecer no Padlet quando você, o dono do Padlet, fizer a autorização. E aqui embaixo vem um URL muito importante, que é você poder criar o seu link, né? Então, o link sempre é padlet.com, no meu caso, barra Luana Rezende 3, barra, e aí eu vou criar o que eu quero que venha ao final. Meio ambiente e sustentabilidade. Vou salvar, salvei, já vou copiar e vou mandar para vocês, porque agora todo mundo vai entrar e vai tentar fazer uma publicação, né? A gente vai tentar criar agora na prática, para ver se todo mundo conseguiu seguir. Eu gostaria que vocês tentassem fazer uma publicação aí, pode ser de imagem, pode ser de vídeo, pode ser de sequência didática, alguma atividade que você tenha sobre o tema, porque aí a gente vai estar colaborando na criação desse Padlet. Ok, Luana, então você encaminhou aqui para a gente no chat um link para nós clicarmos nesse link. Isso. Que aí vocês vão ver o Padlet que a gente está criando agora. Uhum. E aí vocês vão poder contribuir com a criação desse Padlet. Colaborar. Como? Você pode pesquisar um vídeo no YouTube e adicionar. Vocês podem colocar uma atividade que vocês já tenham sobre o tema. Vocês podem colocar materiais diversos que vocês encontrem na internet sobre o tema meio ambiente e sustentabilidade. Cinco minutinhos para fazer isso? Ótimo. Sim, e para vocês, meninas, podem responder no chat ou por meio do áudio? Aqui mostra que vocês estão aqui dentro. Não sei se vocês estão vendo a carinha de vocês aqui em cima, ó. Tô vendo a carinha de Stephanie e de Lola também já apareceu aqui para mim. Que quer dizer que vocês estão aqui dentro comigo. Igual a gente vê quando a gente está no Drive digitando juntos. Opa, tem 3 pessoas agora. Opa, apareceu um aqui. Plano de aula de Lola chegou. Luana, achei super interessante, porque, assim, você trabalhou conosco, assim, ano passado, para a gente fazer um comentário sobre a sua aula, uma coisa assim, não lembro bem. Ah, foi mesmo, agora que eu tô lembrando. Então, você deu uma aula sobre letramento digital, aí você pediu para a gente trazer uma contribuição, uma fala. Porém, eu nunca utilizei na minha prática pedagógica, no meu dia a dia na escola, então, assim, eu estou achando, assim, super interessante, é um recurso que eu posso levar para a universidade, que eu posso me organizar também em relação aos materiais de estudos, né, Luana, para concurso Sim, público. Você acha que é possível, por exemplo, fazer para concurso também, as acho muito disciplinas? possível. Por exemplo, você pode fazer dele a sua sala de aula virtual, igual muita gente utilizava na época
da pandemia, a gente utilizava muito o Google Sala de Aula, né? Mas eu acho o Padlet visualmente mais interessante. Acabou de chegar aqui o da Stephanie, com o mundo da aluna, né? Com um vídeo de sustentabilidade. E vocês, meninas, o que que vocês estão achando? Quem pode falar no áudio, assim? Esse recurso eu estou achando incrível, porque tem várias funções que eu nem imaginava. Fernanda pode fazer uma contribuição, Sandra, Stephanie. Eu também tô achando incrível, infinito. Tá borbulhando aqui na minha cabeça ideias. Eu acho que lá na sala eu não consigo usar ao vivo com eles. Mas com as famílias, se a Luana ensinar como que coloca no grupo do WhatsApp, Uhum. o link vai ser muito bacana. E diferenciado, porque é uma coisa muito nova. Eu acho que as famílias lá não conhecem, vai ser uma novidade. Que bacana, Fernanda. Stephanie, Eu achei muito legal, porém achei um pouquinho difícil de compreender aqui as coisas. Meio que fiquei um pouquinho perdida para criar o meu. Aí eu pensei, vou criar sobre alfabetização e letramento, fazer um tempo de aprender, alguma coisa relacionada a reforço escolar. Depois eu já mudei para alimentação saudável. E aí eu fiquei meio na dúvida de como colocar, por exemplo, igual no da Luana aqui, tem materiais diversos. Aí ela colocou, não, sequência didática. Ela colocou uma tirinha do meio ambiente. Aí, por exemplo, na hora que eu fui pesquisar para colocar alguma coisa sobre alfabetização, reforço, aí eu não achei nada. Aí, no caso, eu teria que pegar alguma coisa salva no meu computador. Mas aí, quando eu coloco alguma coisa errada e salvo, como que eu faço para excluir? Ah, tá. Vou ensinar vocês a apagar e também a compartilhar tanto o QR Code quanto o link. Fernanda acabou de contribuir. Eu acho que também isso a Luana até falou, né, que ela usa com os professores dela, né, na coordenação. Eu achei isso muito legal também, porque você pode trazer coisas diferenciadas para eles tentarem trabalhar e também tentar diversificar, porque tem muitos professores que não aceitam ideias tecnológicas, sei lá, atividades diferenciadas, né? Tem gente que ainda continua no tradicional. Então, eu achei uma Sim, forma bem legal de demonstrar para eles que tem diversas formas de trabalhar com os alunos. excelente, isso mesmo. Vou ensinar vocês a apagar, tá bom? Que aí a gente vai aprendendo todas essas dúvidas agora. O que eu ensinei nesse início agora foi o básico, né? Que é criar, configurar e postar. Eu já fiz alguns comentários aí, eu imagino que deve chegar para vocês. Eu vou fazer uma postagem errada aqui, só para a gente conseguir apagar ela depois. Vou até colocar o boleto do meu IPTU aí, né? Quem sabe alguém paga para mim? ô Luana, Brincadeira. menos porque o meu chegou também de Santa Luzia agora, tá? Vou publicar meu IPTU aí, galerinha. Gente, Luana, lembrei que venceu hoje. Obrigada por ter falado sobre isso. Sim, venceu hoje. Por isso que tá aí, que eu tive que pagar hoje no último dia. Bom, publiquei errado. Vim aqui nos três pontinhos em editar, estão vendo? E aí aqui eu vou ter um monte de outras infinitas possibilidades. Acabei de ver que a Fernanda colocou outra coisa interessante, atividades para nós. E aqui nessa monte de outras possibilidades, eu tenho aqui, inclusive, a possibilidade de trocar ela de cor, né? Eu quero dar um enfoque maior nesse daqui, então eu vou colocar ele na cor roxa. Brincadeira. E aqui você vai conseguir apagar o seu. Você vai descendo, né? Aqui tem a possibilidade de fazer a rolagem. E aí tem muitas, muitas, muitas possibilidades. Você vai em excluir publicação. Ó, cliquei em excluir publicação, excluir. Aí ela já sai aqui do espaço. Vou clicar aqui, só para vocês verem.
que eu consigo também editar a publicação. Então, a Fernanda publicou aí o Vamos Exercitar, e eu vou lá editar a publicação dela, só vou complementar, vamos exercitar com atividade. Só para vocês verem que é possível, se você fez uma publicação errada, acrescentar, né, modificar ela. Você também consegue. Eu quero que esse daqui, ó, o cartaz do Dia da Terra, ele seja o primeiro. Então, eu clico nele, seguro e arrasto para cima. Aí ele já vai trocar a posição com o outro. Eu quero que esse daqui da Fernanda vá para os vídeos. Eu seguro e levo ele para o lugar, para o outro, né, para outra seção que eu criei. São muitas possibilidades que vocês conseguem criar aqui. Vou ensinar vocês a criar agora o QR Code. Aqui na lateral, tem aqui embaixo das configurações os 3 pontinhos. Bom, até alguns dias para trás era aqui. Quer ver que não está aqui mais? Não está aqui mais. Deixa eu ver onde está agora. Achei. Embaixo do meu L, né, de Luana, no de vocês, tá provavelmente a letra de vocês, tem aqui o compartilhar, que é o painel de compartilhamento. Então, aqui eu vou ter algumas opções. Inclusive, nossa, tem um que eu descobri isso foi esse ano, porque eu estava com muita dó de apagar o meu Padlet do ano passado, né? E a gente só tem direito a 3 de forma gratuita em cada e-mail. Esse aqui, inclusive, já é o meu segundo e-mail que eu estou utilizando. E eu estava assim, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou perder todas as fotos, todas as memórias dos meus alunos do meu ano de 2024. Eu estava tão sentida, com um remorso enorme de ter que apagar o Padlet. E aí eu vim aqui e aí eu descobri que eu posso exportar o próprio Padlet como um PDF. Então, aqui você tem a possibilidade Que legal, Luana. de baixar Nossa. um PDF para você não perder. E aí você pode baixá-lo como slide ou como folheto, que eu achei assim incrível. Vou baixar ele como folheto para vocês verem como que vai ficar. E aí fica, inclusive, com uma possibilidade de você, para quem precisa, igual aqui em Santa Luzia, a gente tem que comprovar que a gente está trabalhando, né? Então a gente precisa mostrar as atividades. Abriu aí? Sim, achei super bacana. Nossa, massa demais. E aí vem aqui a contribuição da Stephanie, por exemplo, os meus comentários, e vem todo o material que a gente fez, olha só. É quase um plano de aula. Show? Gente, agora sim, quem está numa escola e tem essa organização igual da Luana, né, e passa para o coordenador, é outro nível, né? É um professor diferenciado, porque a pessoa, às vezes, trabalha na escola, não está nem sabendo dar aula direito, não sabe se organizar, não sabe fazer planejamento. Não pensa no Então, tema, né, que quer trabalhar, não procura recursos para utilizar na aula. exatamente. Então, assim, esse recurso aqui agora, que você está nos ensinando, Luana, eu queria até compartilhar, e gostaria de ouvir as meninas também, que eu acho assim, não sei, né? Eu acho estranho quando as meninas são muito caladas e preocupadas, sabe, Luana? Há muitos anos eu trabalhando assim no online, eu penso que elas levantam, vão lavar vasilha, ou não estão ligando. Você entende, né? Por isso eu gosto que elas participam aí no chat e também, se possível, falando. Luana, deixa eu fazer uma pergunta. Ah, Aconteceu na escola que eu trabalho uma situação que era uma feira e não tinha um local para os meninos fazerem a exposição, sabe? Não tinha um espaço já na parede. E aí eu sim. lembro que eu falei assim, gente, existem exposições online. Você acha que seria Óbvio. interessante, por exemplo, os alunos, vamos imaginar, os alunos construírem
as materialidades e fazer essa exposição que a família consiga ter acesso, mesmo que elas não consigam, por exemplo, ir na escola, mas Sim. ter acesso. Você tem alguma ideia sobre isso? Uma exposição online? Sim, sim. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando, se eu for, né, se eu tivesse, não, porque eu vou trabalhar o tema dos povos indígenas. E assim, eu não quero trabalhar os povos indígenas com folha, eu quero trabalhar os povos indígenas vivendo experiências de brincadeiras indígenas, de culinária indígena. Então, como que eu pretendo trabalhar com os meus alunos? Eu pretendo criar um padre para os pais não pensarem assim: nossa, meu filho foi para a escola, não fez nada, não tem nada no caderno, porque a gente sabe, né, que a gente tem famílias que querem ver lá tudo que, né, a criança fez, tem que estar registrado e folhas e folhas. E a gente sabe que não é só folha que a criança aprende, né? A gente aprende muito também através da experiência. Então, a minha ideia é criar um Padlet com, com o tema povos indígenas e todas as experiências de aprendizagem que eu fizer com os meus alunos, seja assistindo vídeos, seja assistindo filme, seja brincando com brincadeiras indígenas, experimentando comidas indígenas, a minha ideia é publicar as fotos direto no Padlet e as famílias receberem em casa o QR Code para acessar. Eu acho que é muito rico, sabe? Quando você transforma uma atividade em uma experiência de aprendizagem. É muito mais do que ficar registrando lá ou lendo um texto, contando o que é os povos indígenas, respondendo pergunta do texto. Lógico, a gente tem que trabalhar a interpretação de texto, tem, mas tem temas que a gente consegue ir para além, né? A gente consegue explorar o corpo, o movimento, a arte, as vivências. Então, eu acho que é super possível, sim, de criar o Padlet como se fosse um expositor de trabalhos. E aí, Lola, comecei a mostrar, mas não terminei. Como que a gente vai compartilhar isso com as nossas famílias ou com outras pessoas que a gente quiser, né? Às vezes, para quem está na coordenação, vai querer compartilhar com os seus professores. Eu vou até pedir licença, porque eu vou compartilhar esse Padlet com os professores lá da Loreto, né, onde eu sou coordenadora, porque a gente está trabalhando com o tema meio ambiente e sustentabilidade. E aí colocaram tantas ideias legais que talvez algum professor da minha escola queira, né, utilizar e até colaborar. Então, eu vou clicar aqui na setinha de compartilhar, e aqui embaixo vai ter bem simples, ó, obter o código QR, né, que é o QR Code. E já vai automaticamente aparecer o QR Code. Você pode baixar como PDF ou baixar como imagem. Beleza? Agora, se você não quer compartilhar como QR Code, você quer copiar o link para mandar no grupo, igual alguém comentou, eu vou lá em copiar link para o quadro, já cliquei, já apareceu aqui ó, o URL do quadro copiado. E vou lá né, onde eu gostaria de compartilhar, clico e mando. E aí todo mundo que clicar no link é, vai poder acessar esse material. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Luana, Apareceu Fernanda, aqui. Nevos Dori. Fernanda, pode falar? eu queria perguntar porque você falou que pode fazer 3, né? É porque é uma plataforma, ela nos dá direito a 3 gratuitamente. A partir da quarta, ou você apaga alguma que você já fez, que era a dor que eu estava sentindo, ou você cria um outro e-mail, né, e vai criar outros 3 no novo e-mail, ou você precisa pagar pela plataforma, né? Porque ela te Mas dá. aí a Ah, dúvida seria tipo assim, Luana, é 3 igual você fez, 3 caixinhas? não, Ou não. é... Hum. É 3 murais. Vou Ah, mostrar para sim, vocês. tá bom. Vou Essa mostrar. foi a minha dúvida também, Fernanda, você acredita? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui.
na página inicial do Padlet, chegou aí uma outra tela. Aqui, ó, eu já tenho o mural que eu criei ano passado, da minha sala 1, o da minha sala desse ano e o da Loreto, que é onde eu sou coordenadora. Então, assim, eu cheguei no meu limite, eu não consigo fazer mais. Se eu clicar, né, para criar um Padlet, ele vai pedir que eu compre, né, a plataforma. Às vezes eles até permitem criar, mas aí depois eles limitam, tá bom? Aí, agora, se você deseja. Cadê? Deixa eu voltar lá para o nosso Padlet de meio ambiente. Que, inclusive, alguém colocou mais um material lá. Se você quiser adicionar uma nova sessão aqui, ela não tem limite. Você pode criar quantas sessões você quiser. Então, aqui eu cliquei sessão 4, Luana, sessão 5. Oi. então, semana passada, na última aula, eu falei sobre o Drive, né? E aí, nesse Sim. caso, você apresenta, então, enquanto coordenadora, essa materialidade, igual a falta de reunião, enfim, as coisas que você vem coletando, é somente para você ter acesso ou você compartilha, só para entender essa dinâmica sua enquanto coordenadora? Essa pasta aí. Nossa, Loreto, você criou para compartilhar com outros professores ou somente coordenadores, por exemplo? Não, esse nosso Loreto. Peraí, deixa eu voltar lá para você conhecer, para vocês conhecerem. Vou compartilhar aqui. Esse daqui eu compartilhei com todo mundo da Loreto, todo mundo assim, né, da equipe pedagógica. Então, até que está aqui escrito assim, ó, mural criado com carinho para compartilharmos documentos, sugestões, ideias e links interessantes para a nossa prática e cotidiano docente. Sinta-se à vontade para curtir, comentar e colaborar na construção. Então, aí eu coloco aqui, né, os documentos oficiais, as pautas de reunião, orientações que chegam da SMED, SMAI, tudo que a gente recebe eu vou colocando aqui. E os professores também podem ficar à vontade para colaborar, né? Igual o professor, mas é igual uma colega nossa aí falou, o quanto é difícil, né, de engajar os professores e participar desse movimento, principalmente trazendo para o digital, porque não é todo mundo que quer sair dessa caixinha do tradicional e visitar outras áreas. Então, assim, eu tenho poucos professores que participam, infelizmente, né? Mas todos eles têm acesso e podem colaborar aquilo que desejar. Alguns falam que a gente está inventando moda, né, Luana? Inventando moda, isso aí. E eu sou a pessoa que invento moda mesmo, eu invento todos os dias. Cada dia eu chego com uma coisa diferente para fazer com tecnologia. Luana, que interessante, assim, nossa, eu estou apaixonada com essa riqueza, com a sua organização, né, Stephanie? Gente, que coisa, né? Não sei se vocês estão postando, a Cleide podia estar aqui conosco, a Elza, e entraram para a coordenação, estão um pouco perdidos, assim, com dúvidas, né? Gente, que maravilhoso. Eu acho que trazer isso para a PBH, para o Estado, para as escolas municipais, nossa, que bacana. Quem está gostando aí, gente? Muito legal. Pô, eu achei tão legal que eu já tô pensando em alguma coisa assim para festa da família, sabe? Tipo, de uma exposição, igual você falou, uma exposição, exposição online, sei lá, e põe o desenho de algumas crianças, aí registra lá e os pais têm que abrir com QR Code, põe o QR Code espalhado na sala. Nossa, muito legal. Gostei. Fica muito interativo. Eu abri aí para vocês verem, que é o que eu estou construindo esse ano, né, com a minha turma. Esse ano eu estou com uma turma do 5º ano, e aí eu criei aqui também, os pais têm acesso lá. Então, aqui eu criei uma aba de dicas e sugestões. Então, eu já coloquei aqui site com tirinhas, aquela revista Ciência para Crianças, playlist de música. Não E aí, aparece depois. para a gente, tá? Oi? Não aparece aqui para mim. Não está aparecendo? Peraí. É porque ele abre em outra aba. Agora abriu?
Uhum. Esse aqui é o meu Padlet, né? Nossa turma 505. Eu sempre gosto de colocar esse pronome, né? O nossa, porque são de nós 30 e mais um, são 30 alunos mais eu. E aí que vem as dicas e sugestões para as famílias. Coloquei aqui um site com tirinhas e HQs, porque os meus alunos gostam muito de ler, e é uma forma de eu incentivá-los, né, a ler em casa. Tem essa revista Ciência para Crianças, playlist de música. Eu vou adicionando aqui, né? Sempre que eu acho alguma coisa interessante, eu venho cá e coloco. E aqui tem aí, né, a primeira aula que eu dei foi a revisão de português, com os gêneros textuais do Kahoot. Então, aí eu escolhi, né, dessa vez, criar sempre um textinho introdutório no início, antes das fotos, para os pais entenderem, né? Porque quando a gente só joga lá a foto, às vezes a família que não está muito por dentro do assunto, não entende o objetivo daquela atividade, né, o objetivo daquele jogo. Então, eu coloquei, né? Revisando os gêneros textuais e suas características através do Kahoot. E aí veio as fotos, dos meus alunos. Vou clicar aqui para vocês verem. Que é, inclusive, um dos materiais que está disponível no Pedago Clube, né? Que eu testei com eles primeiro. Então, é eles aqui jogando produzindo as plaquinhas, né, do Kahoot, e agora jogando o jogo. Um pouquinho mais rapidinho. E aí vem, né, os ciências, que eu trabalhei com eles, o método científico, e vem tudo que eu já criei com eles, inclusive um passeio que a gente teve. E aí foi muito legal, né, porque a escola não permitiu que eles levassem o celular. Infelizmente, a gente, né, tem essa proibição do uso dos celulares aí na escola. E eles querem, né, tirar foto com os colegas. E aí eu levei o celular e deixei eles tirarem algumas fotos no passeio, tirei foto da turma, e aí eles conseguem acessar em casa essas fotos para guardar de lembrança. Todo mundo consegue baixar. Esses são os meus meninos. Ô, Luana, você mostrou aí do Kahoot, mas aí eram as fotos, né? Não tem como Isso. colocar, por exemplo, o vídeo do Kahoot para eles jogarem em casa ou ensinar os pais? Tem como colocar o link. Ah, tá. Mas aí o link a gente tem que autorizar ou não, né? Tem um código só, né? Você precisa colocar o link e o código. Por Ah, exemplo, tá. tem Kahoot que você coloca ele público. Se ele for público, não precisa de código. Ah, Agora, se você colocar ele, criar ele como privado, aí para jogar vai precisar do código. entendi. Que aí daria para colocar, por exemplo, igual você colocou ali revisão, aí daria para colocar o jogo, né? Com uma revisão. Sim, dá sim. Legal, E eles obrigada. acessam em casa. Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar? Vou voltar lá para o nosso, que eu quero mostrar para vocês como que ficou no final. Ô, Luana, e aí, será que a gente vai conseguir fazer o outro também? Mentimeter? É. Então, eu precisaria de pelo menos mais uma hora com ele. Não, então Porque tem que ser, beleza. A gente tem que deixa ser para outra depois, aula, depois né? não. Porque tá muito interessante, Luana. E assim, eu nem imaginava a grandeza, sabe? Que legal, viu? Valquíria, você está presente na aula? Tá tudo tranquilo? Valquíria, Irenilda, Fabiana Fantini, tá tudo bem aí, gente? Para quem colocou aí Nervous Dory, chegou aqui também o vídeo de reciclagem. Para quem está chegando agora, né, ou chegou um pouquinho mais tarde, esse é o Padlet que a gente criou. Uma vez eu vou criar esse aí, o link, para elas se colaborarem. Só um momentinho. Valquíria, você quer falar alguma coisa? Oi. Não, Oi, você me Valquíria. perguntou se está tudo bem. Boa noite para vocês. Eu cheguei agora meio atrasada, mas eu vou. Eu vi que vocês falaram que vai ficar gravado, né? Depois eu assisto de novo, porque eu estou meio perdida. Aí como eu cheguei atrasada, eu não vou interromper com perguntas, não, tá bom? Mas eu estou gostando. Aí a Stephanie tá até falando, ei, Val, saudades de você, viu, Val? E aqui, que bom. Sandra, você Ei, tem... Stephanie, tudo bem? Lembrou de mim, né? Estamos de volta aí, né? Maravilha. E você, Sandra, novata também, deseja fazer uma pergunta? Não, eu estou gostando muito. Até, acho que o último vídeo aí é meu, mas como eu estava fora de casa
E aí, quando eu cheguei, meu computador estava descarregado, eu tentei fazer pelo celular. Então não ficou perfeito. Não, mas Mas deu pelo certinho. eu contribuí, eu estou muito feliz com a contribuição e por estar aprendendo. Legal demais. Vou aproveitar e colocar uma sequência didática aqui, que aí tem alguém, eu nem perguntei, tem alguém aí que trabalha com o primeiro ao quinto? Eu trabalho com o primeiro ao quinto. Vou adicionar uma sequência didática aí para a gente trabalhar meio ambiente com essa galerinha, que é um tema extremamente importante, né? E aproveitar que agora junho também tem o Dia do Meio Ambiente, e agora em dia 22 de abril é o Dia da Terra, né? Então, adicionei mais uma sequência didática aí do primeiro e do segundo ano. Ele é mais voltado para alfabetização, para crianças de alfabetização. Luana, é interessante porque nós estamos também com uma turma da EJA Alfabetização. Então, a Geralda ela não está presente, mas ela vai assistir a gravação. E essa sequência, com certeza, ela gosta de estar baixando os materiais do Pedagogo Clube, fazendo as impressões, né? E ela vai adorar. Bacana. Então, a gente está com esse turminha aí da EJA também, alfabetização e certificação. Show. Dá para todos usarem, né? É só adaptar para o público que tá atendendo. Estou colocando um agora que já é mais voltado para o quarto e quinto. E vocês, né, quem está aí, pode continuar contribuindo, não tem problema, né? Cada contribuição é muito bem-vinda, porque esse link vai ficar para vocês lá no Nutro, né? Chama assim, né, Lola? Nutro. Eu chamava Nutrol o tempo todo chamando de Nutrol, mas é Nutro. Bom, a plataforma que a gente tem costume de utilizar, né, ela Eduz, aí dentro da Eduz tem essa Nutro. Acho que é assim que pronuncia mesmo. E aí todo mundo pode, né? Por exemplo, eu vou deixar ela salva, esse material. E aí, ano que vem, se você for trabalhar meio ambiente, tá lá, tá pronto, né? Você pode voltar, rememorar, buscar materiais aqui dentro, não precisa fazer aquela pesquisa novamente. E olha como que é legal, né? Quando a gente contribui, né, no planejamento umas com as outras, cada uma contribui de uma forma, tem um material diferente, tem ideias diferentes, e aí fica muito mais rico quando a gente tem essa possibilidade de planejar juntos. É como se a gente estivesse fazendo um planejamento aqui coletivo. Inclusive, aqui em cima já mostra para mim. Aqui em cima do nome Meio Ambiente e Sustentabilidade, tem o meu nome, Luana Rezende Moreira, mais 4. Quer dizer, mais 4 contribuidores. Tem 4, então tem 5 pessoas contribuindo com a construção desse Padlet. Eu consigo ter acesso aqui aos nomes, clicando em cima, mas a título de curiosidade mesmo, né? Quem quiser descobrir quem que está contribuindo no seu Padlet. Tranquilo? E fica o convite, né, Lola, para quem também estiver assistindo a aula depois, você também pode fazer a sua contribuição. Não vai ser em tempo real, mas vai ser muito bem-vinda. Você vai clicar no link, a gente coloca lá na plataforma, né, Lola? O link para as pessoas também fazerem, quem assistir depois, fazer sua contribuição aí da aula e acessar para conhecer o que a gente construiu aqui ao vivo. Posso mostrar para vocês como é que ficou ao final? Por favor, Lu. Vou aqui, ó, na lateral direita, eu tenho a opção de abrir apresentação de slides. É como se já tivesse criado o nosso slide aí, o nosso PowerPoint, igual antigamente a gente utilizava, né? E aí, só que em um outro formato. Olha lá o QR Code que apareceu. Quando eu costumo passar na primeira reunião de pais, eu só abro a tela, vem o tema, né? E aí lá em cima o QR Code para as famílias entrarem. Vídeos interessantes. Temos esse primeiro vídeo. Se eu clicar, ele vai abrir uma outra página para a gente poder assistir. Vamos viajar com a aluna e fazer novas descobertas. Um vídeo sobre o reuso da água. Vamos assistir e compreender,
cuidado com o meio ambiente. Aí vem as sequências didáticas, que aí é um arquivo, né, em PDF. Opa, cliquei aqui sem querer. Então, tem aqui a atividade que eu adicionei, que pode ser utilizada aí, normalmente com crianças já leitoras, né? Então, terceiro, quarto e quinto. Outro PDF que eu adicionei, e esse aqui nossa, essa aqui, se eu tivesse com o primeiro e segundo ano, com certeza faria com esse livro, A Última Árvore do Mundo. É um vídeo lindo. E a atividade é muito bem feita, com banco de palavras, e vem trabalhando aqui letra inicial da palavra árvore, letra final, número de sílabas, vem trabalhando aqui em literatura para analisar o título. Gente, essa sequência didática aqui, eu com certeza estaria usando ela esse ano, se eu tivesse em sala de alfabetização. Passando, a gente tem aqui uma atividade. Vamos exercitar com a atividade. Tem o plano de aula, que aí, se eu clicar, vai abrir um novo link. A tirinha do meio ambiente. Os materiais diversos. Coleta seletiva, mais um vídeo para a gente assistir. E uma foto aí para a gente apresentar para os nossos alunos, né? Para eles conhecerem o meio ambiente. Aqui a seção 4 e 5 que eu criei, só para mostrar para vocês que era possível. Show? Luana, Stephanie comentou o seguinte: Luana, muito obrigada por compartilhar conosco tantos conhecimentos. Aula maravilhosa. Irenilda, pode falar aí conosco? Queremos te ouvir. Obrigada. Ei, Lô, tudo bem? Ei. Boa noite, gente. Boa noite, Irê. Saudades. Pois é, menina. Eu já entrei um pouquinho atrasada, então assim, eu estou um pouco perdida, mas eu também vou assistir a aula, porque eu achei muito interessante. Foi muito rico tudo que ela falou, né? Que ela nos ensinou aí, só que eu perdi o começo, então eu quero voltar para poder assistir depois com calma. Ô, Irê, Tá bom? e para nós que somos professoras ainda, estágio probatório, né? Ou na PPH, ou Ribeirão das Neves, Santa Luzia, eu acho que vale a pena rever, sim, essa aula. Eu vou postá-la no domingo, viu, gente? No domingo, juntamente com o link para vocês acrescentarem também. Então, vale a pena rever não somente essa aula, como outras também, igual do Google Drive também, e aquela planilha que nós criamos, tá? Show. Legal demais, meninas. Fernanda, obrigada também. Escreveu ali no chat, que agora eu voltei para a tela normal. É um prazer estar com vocês, né? Construindo, colaborando com o conhecimento, com a formação. Tem muitas outras plataformas que a gente pode explorar, que a gente pode utilizar na nossa prática docente. E o Padlet, no caso, é a minha favorita. Em segundo lugar, fica o Kahoot, que eu também uso com muita frequência. E foi o tema da outra aula, né, Lola? E a terceira era o Mentimeter, que seria hoje, mas é tão rico, né, o Padlet, que fica difícil não explorar em um tempo maior e dividir o tempo. De repente, a gente marca uma aula específica para o Mentimeter, que também é muito legal, não sei se vocês conhecem, é uma plataforma de criar nuvem de palavras, que ele também é muito, muito, muito sensacional. E vale a pena conhecer. Ô, Luana, e você já tinha me alertado que nós iríamos precisar de mais uma aula. Então, a gente pode fazer o seguinte também. Essa aula, a gente poderia colocar ela como bônus, né? Mas aí a gente quer que essa aula esteja cheia. E com isso, nós vamos precisar que vocês compartilhem e convidem, né, amigos para ingressar no Pedagogo Clube. O que vocês acham? O que você pensa, Luana? Para essa aula bônus acontecer, eu acho que essa aula tem que estar cheia e a gente está divulgando aí esse trabalho que é incrível e que muitas pessoas desconhecem o nosso grupo de estudos, né? Show, acho legal demais, Lola. E se cada uma convidar uma pessoa,
que você acha dessa meta? Em vez de sermos 12, seremos 24. Ô, Gente, um Lu, valor muito simbólico, né? Um valor muito simbólico, R$19,90 para aulas de conhecimentos pedagógicos, assim, igual a gente tem trabalhado, é um conhecimento pedagógico, não é um recurso, fora as aulas, e-book, maternidade. Então, gente, compensa demais. E faço igual a Fernanda indicou umas 4 pessoas aí, eu fiquei muito grata, viu, Fê? Muito grata mesmo em sua colaboração e parceria, viu, conosco. Ô, Lola, posso pedir licença para divulgar o meu material? Meu primeiro material? Pessoal, eu pedi a Lola, né, para abrir esse espaço aqui no final, porque já tenho uns planos já há tempos de lançar os meus materiais que eu produzo para os meus alunos como um produto mesmo, digital. E aí, finalmente, eu consegui fazer o primeiro lançamento e vou compartilhar com vocês, né, e fica como um convite também, se caso alguém tiver interesse, quiser conhecer. Vou transmitir a tela aí só para mostrar para vocês. Opa, não era isso. Peraí, esses últimos minutinhos aqui. Ô, Luana, eu acho que seria interessante você até articular melhor as ideias, porque você já elabora material, além de elaborar, porque fica assim, sendo sincera contigo, fica parecendo que você nunca elaborou antes, e você já tem uma construção que mesmo que você não tenha, que você já tem grupos, é bom você deixar isso muito bem claro, que você já elabora materialidade, já, se você puder articular um pouco, e isso, além de compartilhar, você também faz parte, né, do Pedagogo Clube, e além disso, você já trabalha por fora também. Acho que ficaria melhor essa articulação. Isso mesmo, Lula. Na verdade, assim, é o primeiro lançamento estruturado numa página de vendas, né, um produto que eu estou lançando. Ele é um projeto, né, que vem dos meus estudos da área de gamificação, e eu tenho, né, quem trabalha com as crianças sabe que a gente precisa promover o engajamento, né, despertar o interesse deles. E o que que eu desenvolvi, né, um passaporte do explorador, que vem, e aí como as crianças gostam muito dos jogos, eu fui buscar inspiração lá no Minecraft, então tá até aqui em cima, né, material inspirado no jogo Minecraft, que quem não conhece, né, pode conhecer aí, mas as crianças já dão um show do que é Minecraft. Então, a gente tem aqui a primeira, que é a capa, e aqui vem escrito jogador, né? Eu permiti que as minhas crianças criassem seu nome de jogador, e aí saiu muita criatividade, um show de criatividade. Mas é possível também colocar o nome. E aqui, na lateral, a criança desenha o avatar, que é o desenho mesmo deles, né? De como eles se enxergam e como eles se veem em formato de avatar. Tem ele também para as meninas, que aí é o passaporte da exploradora, e a gente tem a jogadora e o avatar da jogadora. Eu gosto muito de deixar bem diferenciado essas questões do gênero, para incluir tanto os meninos quanto as meninas. E aqui vem os emblemas de experiência. O que é os emblemas de experiência? Eu criei esses quadradinhos que são incentivos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o sábio da ortografia, que é para aquele aluno que está acertando tudo nos ditados. Geralmente eu combino, eu faço ditados quinzenais, e aí a criança que acerta de 7 para cima, ela ganha o emblema sábio da ortografia. E a calculadora mágica, né? O que é a calculadora mágica? É aquela criança que está acertando os probleminhas de matemática, né, com muita desenvoltura, e aí quando eu dou uma lista de problemas, eu combino com eles. De 10, se acertou 8, ganho calculadora mágica. Excelente no stop. O que é o excelente no stop? É aquela criança que, geralmente, eu trabalho muito com o stop de interpretação textual e o stop também de substantivos. E aí a criança que também foi muito bem no stop, ela ganha. O mestre da tabuada. Então, assim, são vários emblemas que eu fui criando. Tem o mestre dos desafios, campeão do bingo, dever de casa em dia, esse aqui é sucesso. Toda sexta-feira, agora os meus alunos, eles têm feito para casa só para ganhar o emblema dever de casa em dia.
E eu estava tendo poucas entregas de para casa, porque, enfim, o para casa depende muito também da família em casa, né? De incentivar a criança, de cobrar, de colocar ela para fazer. Só que agora já estão criando a consciência de que se o meu pai não manda eu estudar o para casa, eu vou fazer isso para ganhar o emblema, né? E aí eu tenho recebido mais para casa. Tem o emblema de terminou tudo para aquela criança que fez todas as atividades do dia. Não é sempre que eu dou, às vezes é corrido, então às vezes eles conseguem terminar tudo e aí eles recebem. Tem o mestre das histórias, que é para quem está criando histórias, né, nas produções de texto, criando boas histórias. E é uma forma mesmo de encontrar incentivo, né? Sabe, da ortografia. Aí tem o monitor. Como eu estou com o 5º ano, né? Eu escolhi não fazer ajudante do dia, mas aí eu dei o nome de monitor. Aí eu tenho os monitores. Quem é um monitor espetacular que colabora também recebe. E o gênio do ditado é para aquele que acerta todas as palavras do ditado, né? E atualmente é o que eles mais estão lutando aí para conseguir. Eu tô rindo porque amanhã é dia de entregar o ditado e os emblemas, e vai ser bem divertido, porque pela primeira vez eu tenho um gênio do ditado e ele vai receber amanhã, né? Eu tô doida para ver como é que vai ser essa comemoração. E essa aqui é a página que vem frente e verso, né? Então a criança ela recebe essa na frente e essa aqui no verso. E ela, todo dia que ela recebe um emblema, ela vai colando o emblema aqui. Eu fiz a impressão em papel colorido e foi uma forma que eu estou encontrando, né, de não gastar muito dinheiro com os meus alunos, porque ano passado eu gastei muito dinheiro comprando lembrancinha, presente, e aí dessa vez eu estou usando os meus recursos mais limitados. E aí fica o convite, quem quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui nos comentários e mandar também lá no nosso grupo. Fabiana, eu não sei se atende para educação infantil, porque eu acredito, não sei se essas crianças da educação infantil, e eu acho que você vai até saber me responder melhor, se as crianças da educação infantil, se isso é interessante para elas, porque, pelo que eu me lembro, elas gostam muito de ganhar carimbo, gostam muito de ganhar adesivo. Eu não sei se o mundo dos jogos já faz parte dessa vivência dela, né? Aí eu acho que você vai saber me responder melhor. Eu Porque trabalhei ano passado em educação infantil e tem aquela turminha de 4, 5 anos, né, Fabi? Que aí dá para passar para eles. Mas de uma forma adaptada, né, Luana? Diferente. E tem como sim, falar tem. gênio E aí, da calculadora, não sei. e com temas com o que você trabalha, né? Então, por exemplo, pintor mágico, né? Aquela criança que pinta e, né, desenvolveu bem. E aí eu fico com um compromisso que se quem adquirir, eu dou 2 emblemas que eu posso criar. Então, por exemplo, esses aí não me atenderam, mas aí eu crio 2 emblemas para você. Por exemplo, desenhista da turma, né, para aquela criança que desenhou muito bem, ou ajudante do guardar, né? A gente pode criar até junto, para aquela criança que está ajudando a guardar os brinquedos. Eu acho que a gente precisa adaptar para os emblemas para a educação infantil, porque eu acredito que a dinâmica seja diferente do ensino fundamental, né? Mas aí a gente pode criar junto. Stephanie? Ô, Luana, só para eu entender, você falou que é frente e verso. Aí, no E caso, você imprimiu em uma folha A4 comum ou aquela de 60 quilos? E aí fica com eles ou fica na escola? eu fiz ela em folha mais dura. Aí na minha escola não tinha 60 quilos, mas tinha, acho que é uma 40 quilos, é um pouquinho mais grossa do que a A4. No início, eu estava guardando comigo, sabe? E aí, só que eles começaram a me pedir para levar para casa para mostrar à família. E aí eu achei muito válido, porque né, eles querem mostrar, e eu acho que é, inclusive, interessante para a família acompanhar o desenvolvimento da criança, como é que tá. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei aqueles plastiquinhos de
de pasta, e aí eu entreguei para eles e agora está na responsabilidade deles. Algumas crianças preferiram colar no caderno, e tirou do plástico, colou no caderno e está sempre com ele na sala. É uma forma até de responsabilidade de não sujar, não rasgar, não perder, né? Legal. Isso mesmo. Mais alguma dúvida? Mandei aqui o link para vocês, tá bom? E aí, se alguém tiver interesse, quiser adquirir, e aí eu fico à disposição para criar 2 emblemas extras E para para sua quem, ô Luana, realidade. eu acho interessante que aí, só para não gerar confusão também, né? Que isso é um material que você está criando fora do Pedagogo Clube, né? Isso. Particular seu. E aí, nesse caso, eu sugiro que você deixe seu e-mail também aqui para as meninas. Deixe o e-mail e, se puder, falar também o seu e-mail, tá? E aí eu insiro na plataforma também, porque eu acho que pode gerar alguma certa dúvida. Não sei, a princípio a gente pode pensar nisso, a gente colocar no grupo e gerar dúvida, né, Stephanie? Não sei, a gente pode analisar isso. Porque pode gerar assim, mas como assim e tal? Mas aí eu prefiro que você coloque seu e-mail para as meninas entrarem em contato contigo e, além disso, fale também aqui na gravação. Porque quem estiver acompanhando a gravação não tem acesso. O meu e-mail para contato é luanarprofessora@gmail.com. Ou, quem preferir, me acompanhar lá no Instagram, é Luana. Ixi. Eu acho que as meninas até te seguem. Acho que é Profa Lua, não é que a gente segue você? É isso mesmo. Deu um branco aqui, mas é Professora Lua. Deixa eu pegar aqui certinho. A prof. É a prof _ Lua. Beleza? Bacana. E aí, Luana, uma outra questão também. Se as meninas que são da educação infantil quiser conversar com você e propor também, né, uma adaptação, aí, viu, gente? Porque, assim, eu penso que para a educação infantil são outros emblemas que fala, Luana? Emblemas, isso. E aí, se possível, que vocês tragam sugestões para a Luana, né, dessas ideias aí. Porque eu conheço muito pouco da educação infantil, então eu nem criei nessa parte, porque realmente eu tenho pouco conhecimento, né? O conhecimento que eu tenho é do meu bebê lá. Ótimo. O meu bebê que está pensando pela Na educação educação infantil. infantil seria mais como as tarefinhas, né? A rotina do dia. Tipo, comeu tudo, dormiu no horário Comeu. porque tem escola que é integral, né? Sim, legal. Se comportou bem com os coleguinhas, porque tem criança que bate. Dividiu o brinquedo. Acho que vai ser nesse sentido mais, né? É isso mesmo. Bom, as meninas que trabalham com educação infantil vão saber dizer melhor, né, pra gente. Ok. E aí, meninas, nosso horário está fechando agora. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa antes de a gente fechar? E no mais, agradecer a Luana pela aula super rica, Luana. Eu aprendi muito e tenho certeza que a Sandra, a Valquíria, a Miriam, Irê, Fabi, Fernando, todo mundo esteve, todas nós aprendemos muito. E eu, Lohane, irei rever a aula, porque eu me perdi no início, não vou mentir para vocês, eu acabei me perdendo um pouco no início. E para fechar também, avisando que eu acabei de criar o grupo de WhatsApp nosso, tá bom? Para facilitar a comunicação com vocês. Beleza, gente? Então, vou encerrar a gravação aqui. No mais, gratidão, Luana. Obrigada, Excelente. gente. Gente, tchau.